4 lições que comece pelo porquê me trouxe, e a última pode ser um desafio para você aplicar, mas é aquilo que transformou muita coisa na minha vida. Bora lá falar sobre esse livro? Eu quero trazer um resumo de uma forma rápida através dessas lições, mas também depois quero perguntar para vocês se vocês querem um resumo completo, porque eu sou essas que lê e anota muita coisa das quais são importantes e das quais eu quero levar para aplicar. Um ponto importante: se você lê livros e não aplica-os na sua vida, talvez seja mais importante, às vezes você fica contando a quantidade de livros que você leu, talvez seja mais importante você diminuir um pouco essa quantidade e começar a aplicá-los na sua vida. Esse livro vale muito a pena. Eu sempre falo que pela neurociência a gente já sabe que a motivação ela precede a disciplina. A disciplina é extremamente importante, mas a motivação, como eu falei, vem antes, ela precede. E o que isso quer dizer? Motivação não é euforia. Eu falo isso bastante nas minhas lives, nos meus conteúdos. E você que tá aqui, motivação são os motivos para a sua ação. Por isso que é tão importante você definir as suas metas e como você vai fazer para cumpri-las. E isso tem muita relação com o seu porquê. As suas motivações são os seus motivos para a sua ação, são o seu porquê, seu propósito. Logo no começo, ele fala um tanto sobre manipulação. Então, se você precisa manipular, você não lidera. E ele traz algumas formas de manipulação, como por exemplo, formas simples. Eu não estou falando de uma pessoa, de um vendedor que fica durante uma conversa com você trazendo as palavras certas, o jeito certo para te manipular, mas simplesmente uma oferta. Quando você vai ao mercado e tem lá, compre 2, pague 1, isso é um tipo de manipulação. Uma oferta, o preço mais baixo, tudo isso faz parte de uma manipulação. E inclusive ele traz no começo a diferença entre manipulação e inspiração. Fato é que a manipulação funciona, a manipulação gera vendas, ou seja, últimas vagas, desconto irresistível, promoção relâmpago, ou até mesmo quando você coloca um medo exacerbado na pessoa, tudo isso gera vendas. Não é à toa que tantas pessoas esperam, por exemplo, um momento como a Black Friday para poder comprar. A manipulação ela gera vendas, mas ela não gera fidelidade, que é um ponto que ele vai tratar mais à frente no livro. Depois, ele traz um círculo que eu achei muito interessante de porquê, como e o que. Ele chama esse círculo de círculo dourado e muita coisa no livro gira em torno desse círculo dourado. Ele fala que nós temos que começar, como o próprio título diz, pelo porquê, que é o nosso propósito, a causa, a crença. Já o como, ele não é tão óbvio, é como você vai chegar lá, são as ações que você precisa fazer e o que são os resultados dessas ações. Até achei muito interessante, vou até ler para vocês aqui rapidinho, que ele traz um exemplo, quando ele tá falando desse círculo dourado, da Apple. Ele cita bastante grandes empresas, a Apple é muito citada, a Microsoft, e ele fala assim, que se as pessoas, uma mensagem de marketing da Apple, se fosse igual a todas as outras marcas que falam sobre computador, poderia ser assim: fazemos ótimos computadores, são lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Tá falando muito sobre o que é. Já quando você começa comunicando o seu porquê, a Apple faz assim: em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. Aqui está o porquê, o grande propósito da Apple. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Esse exemplo eu achei muito interessante, eu até anotei aqui nos meus resumos, anoto tudo na caneta e depois mando para o computador. Aqui eu coloquei a página até para eu poder ler e reler isso novamente, até para eu colocar isso muito bem definido pro meu negócio, pro negócio também das minhas clientes, também aplicar isso na vida pessoal. E obviamente ele diz e reafirma várias vezes que quando você trata apenas da primeira frase, do que, do como, você vai estar sempre disputando pelo preço, por uma parcela do mercado, para essa parcela da manipulação mesmo. Como eu falei, reduzir preço, fazer descontos é uma forma de manipulação. Já quando você coloca os seus objetivos, o seu propósito, você atrai essas pessoas. E isso já entra na terceira lição. Fidelidade não nasce do resultado e nasce da identidade. Ele até coloca algo muito interessante, que é a diferença entre liderar e ser líder. Ele fala que liderar é diferente de ser líder. Liderar, os outros te seguem voluntariamente, e ser líder é o posto mais alto da hierarquia. Pensa aí se você está em uma empresa, se você é um executivo, talvez você seja um líder de uma certa quantidade de pessoas. O executivo ali da
parte do marketing, você vai ser o líder daquela galera. Quando você é o CEO, o executivo máximo da empresa, você vai liderar toda a empresa de uma forma geral. Mas, se você é o líder, não necessariamente significa que você lidera. É importante que você lidere. Mas, pode ser que na prática, você seja só o líder. A pessoa que lidera, ela tá sempre não só motivando as pessoas, mas as pessoas querem, como ele falou aqui, os outros seguem voluntariamente, na verdade, foi o meu resumo. As pessoas, elas querem te seguir. É a vida dos influencers, sabe? Quando você segue uma pessoa, ela não é um líder pra você, mas ela lidera ali algumas partes da sua vida. E é importante nós entendermos também nessa parte que nós somos diferentes para cada tipo de coisa na nossa vida. Tem algumas coisas que nós queremos comprar, nós vamos pelo preço, nós não ligamos muito para entender o porquê da marca de uma forma geral. Mas algumas coisas nós queremos o melhor, como algumas pessoas que gostam muito de inovação, elas querem, quando sai um novo iPhone, elas estão na fila para comprar. Elas querem comprar, não importa que tá, sei lá, quantos R$1.000 a mais, por uma coisa um pouquinho diferente. Ela faz parte daquele grupo de pessoas que prioriza muito inovação naquela área, que é a área do celular. Pode ser que ela não seja a mesma pessoa para quando lança um filme novo, ela vai falar assim, nossa, eu não vou ao cinema pagar caro nesse filme, eu prefiro assistir depois, que todo mundo passar, assistir em casa. Nós estamos em caixinhas diferentes dependendo do assunto que nós precisamos lidar. Isso é um ponto que ele também traz no livro, através de um gráfico de U invertido, falando e explicando um pouco mais o comportamento do consumidor. Mas eu quis pegar o gancho aqui para falar sobre liderar. Afinal, nós seguimos vários influenciadores de vários ramos diferentes, às vezes, e às vezes um nos influencia muito naquele ramo, ou que nós queremos comprar, talvez até gastar bastante em coisas inovadoras, porque aquele ramo é importante. Vou dar exemplo aqui, né? Um ramo da saúde, mas aí tem um influenciador do ramo da finanças e sai algo interessante, novo, mas aí você espera, fala assim, não, vou esperar essa inovação, vou esperar a hora que sair mais barato, aí eu compro. Você provavelmente está em diferentes caixinhas, dependendo do assunto. Inclusive, dentro desse tema de líderes, que a fidelidade não nasce do resultado, nasce da nossa identidade, então esse ponto de liderar, grandes empresas não contratam pessoas talentosas e as motivam. Elas contratam pessoas já motivadas e as inspiram. Então, pessoas que elas já têm essa congruência. Quando eles falam do porquê, não fala só sobre o seu cliente, mas fala muito também nessa parte do porquê quando você está relacionado com o seu colaborador. Quando o seu colaborador, inclusive, quando ele entra em uma parte, fala assim que o maior desafio é o sucesso, mostra exemplo de muitas empresas que chegaram lá, salvo engano tem o exemplo da Starbucks, empresas que chegaram lá e de repente o dono talvez faleceu, talvez o dono teve que tirar um pouco dele da reta para dar atenção para outras empresas, e a empresa, acho que cita bastante o exemplo do Walmart, e a empresa simplesmente decai demais. Por quê? Porque isso não ficou claro. A clareza do porquê não se estendeu aos colaboradores, não teve esse passar adiante. E aí o que aconteceu? O líder que saiu dali, ele saiu juntamente com o seu porquê e a empresa ficou só com como e o que, fazendo com que isso não gere o resultado. Inclusive, ele fala que quando o porquê desaparece, tudo que resta é o que. E a última lição: quem não tem um porquê claro, vive implorando validação. Ao fim, ele coloca um pouco das origens do porquê. E, inclusive, ele coloca um pouco da história dele, em que ele estava a ser um fracasso, como ele trabalhou toda essa realidade para ele entender um pouco mais sobre ele, os seus valores. Tudo começa no autoconhecimento. Para que ele tenha muito claro esse porquê e saiba externalizá-lo. É muito importante, eu falo muito do autoconhecimento, e eu vejo muito, assim, as minhas clientes, eu também já passei por isso, de gastar muito, às vezes com marketing, com tantas outras funções, e que elas não me trazem o retorno desejado, muito porque falta esse início, principalmente o autoconhecimento. Você entender muito bem a sua essência, porque aquilo que faz parte de você, aquilo que são as suas crenças, o seu propósito, ele não vai mudar. E ele gera carisma, porque ele gera coerência. Você não precisa gritar, você não precisa de uma postura específica, você não precisa personificar algo na sua vida. Isso está muito intrínseco para com você. Você vai ter esse carisma não apenas para liderar as pessoas à sua volta, mas também as pessoas à sua volta, que eu digo, os seus clientes, as pessoas que querem contratar o seu serviço, mas também quer trabalhar junto com você, quem quer estar ao seu lado. Isso é extremamente importante, e ele traz ao fim do livro de você olhar para trás, entender um pouco da sua história, para que você busque essa origem do seu porquê, e nisso você tenha muita clareza também de onde vem esse carisma, para você utilizá-lo. Se você gostou de um resumo dessa forma, estou mudando um pouco como vai funcionar
começar esse clube do livro. Mas se você quer um resumo mais completo, em que a gente vai debulhando, porque tem muita coisa para aprender e colocar em prática, não só com esse livro, mas com vários livros, cada capítulo, frase, parágrafo, a gente pode aprender e tirar uma lição de fato colocar em prática. Então, se você quer, comenta aqui. Ou comenta aqui quais outros livros você gostaria de ver aqui no Clube do Livro. Já se inscreve para você não perder nenhuma notificação de todos os vídeos que estão saindo por aqui, para você aumentar a sua performance. Um beijo e até a próxima!